Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês mais um trecho do relato A Vinda no Cemitério, a nossa gravação. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. O meu sobrinho, até esses dias atrás, fomos ao cemitério e lá aconteceu algumas manifestações numa noite e decidimos voltar. E você vê aí que nessa parte do vídeo, né, ainda mostra como é que ficou o TK em cima do túmulo. Então a gente não conseguiu gravar muita coisa, né? Perdi uma parte da gravação e tudo, mas a gente deu o nosso melhor ali. Ao entrar ali no cemitério, eles estavam preparando um dos túmulos, pois tinha desencarnado uma pessoa aqui na cidade. Então a gente resolveu caminhar, né, até aos fundos onde aconteceu uma parte da manifestação, pois ali na frente o TK, na entrada do cemitério, o TK não se manifestou muito. Então a gente resolveu ir lá pro fundo. Também não estava sentindo muita coisa, assim. Não tinha pressentimento nenhum e simplesmente não estava sentindo nenhum tipo de vibração. Então até a gente chegar próximo àquele túmulo. Ali a gente levantou o TK para cima, perto do muro, onde a gente já tinha mentalizado que ali poderia ter sido uma espécie de passagem, algo do tipo, né, no plano astral. E aquele campo eletromagnético que eu tinha falado bem antes na questão, quando eu fui e voltei em projeção astral. Então a gente colocou nos túmulos ali próximo, e naquele túmulo foi onde foi mais receptivo. Então vocês veem que ali o TK começa a ir no vermelho, né? Ele começa a ter a piscar mais a luz no vermelho. Então ali tinha uma manifestação maior. Mas a propósito, a distância que eu estava, eu não estava sentindo muito. Mas quando eu me aproximei e coloquei minhas mãos, eu comecei a me concentrar e comecei a sentir uma energia densa naquele túmulo. E meu sobrinho ligou o Spirit Box e ele mesmo disse, né? Parece que eles não estão gostando muito da gente estar aqui. Mas quer que a gente vá embora. E eu disse a ele, tenha paciência, né? Logo a gente vai descobrir corretamente. E eu, a propósito, não estava vendo nada ainda, mas estava sentindo uma vibração um pouco pesada no local. E a única coisa que veio à minha mente foi a questão de irmãos, né? Pessoas que desencarnam e não têm a compreensão ainda, são apegados à matéria e ficam naquela questão de coma espiritual. Foi onde eu consegui chegar. Eu imaginei que poderia ter sim um espírito ali naquele túmulo em coma espiritual, simplesmente esperando logo ser despertado ou resgatado por os espíritos de ordens superiores, ou simplesmente fazer a passagem por áreas umbraínas, ou se levantar e, vamos se dizer assim, caminhar entre a quarta dimensão, ali no plano do próprio cemitério mesmo. Então, um detalhe que a gente viu quando a gente voltou, eles já tinham fechado o portão do cemitério. Quando fecharam o portão do cemitério, na volta já estava escurecendo, né? E começou a causar aquela mesma impressão.
aquela sensação de magnetismo no local começar a aumentar. Pois ali fica tudo escuro à noite. E a gente já não tinha muita carga para continuar a gravação. Então resolvemos pular de volta. Então a gente foi numa parte mais baixa do muro e pulamos o muro. Mas ali naquele pedaço o magnetismo ali é muito forte, é muito denso, é uma energia densa. Então creio que sim, poderia ter algum espírito ali, mesmo que não se manifestou nem através do dom mediúnico, a gente não conseguiu ver, mas conseguimos sentir devido à vibração de algum ser tão baixa. Então, para a gente conseguir ver um espírito, a gente tem que captar a mesma frequência desse espírito para a gente conseguir ver, ou ao menos se aproximar da frequência. Então, não funciona da forma que as pessoas compreendem. Então, são frequências captadas que simplesmente o véu descoberto, né, a nossa visão consegue enxergar esses irmãos quando eles se manifestam. Em alguns casos até vultos, coisas que a gente já viu ali, mas em determinados horários costuma sim ter algumas aparições nesse cemitério. Mas foi mais uma experiência, né? E espero logo a gente voltar, fazer uma gravação mais específica, levar mais aparelhagem para a gente ter mais, analisar mais os fatos e podermos, né, auxiliar de alguma forma. Então fica mais esse relato e tenha uma boa noite.